Olá, meu nome é Maíra Guzmão, eu sou advogada e hoje nós teremos a nossa aula de agravo de instrumento. O que é o agravo de instrumento? Ele nada mais é do que um tipo de recurso que você usa para pedir para que o Tribunal Superior analise uma decisão que foi prejudicial para o seu cliente e essa decisão foi tomada pelo juiz de primeira instância e você precisa sempre se atentar aqui. O agravo de instrumento ele serve para combater uma decisão. E a gente já falou aqui que decisão é diferente de sentença. E aí, como que eu identifico isso lá no dia da prova da OAB? A prova, ela vai te apresentar uma situação. O juiz, ele vai proferir uma decisão que prejudica o seu cliente. Mas ele não põe fim, essa decisão não põe fim ao processo. E eu deixei até em itálico aqui e com uma cor diferente para você se lembrar. O que põe fim ao processo é a sentença. Então, você tem que ficar atento com esses nomes. Sentença é sentença. Decisão interlocutória é aquelas decisões que o juiz toma ali no meio do processo. E daí você, na pele de advogado, você vai precisar resolver isso. Você vai ver o caso, teve uma decisão ali no meio que foi prejudicial e você vai precisar resolver. Porque o caso do seu cliente precisa ser levado a sério e nós, advogados, a gente vai interpor o recurso correto. Então, ele vai questionar essa decisão tomada lá pelo juiz, lá no meio do processo. E veja, todas essas decisões interlocutórias que podem ser agravadas, elas precisam estar no rol lá do 1015 no CPC, que trata do agravo de instrumento. E aqui eu trouxe para vocês vão ver aí do lado, tudo que eu tô vendo, vocês estão vendo também. Eu coloquei aqui exatamente a tipificação, o agravo de instrumento em si, que é lá no 1015. Então, essas são as possibilidades que a gente pode usar o agravo de instrumento para atacar alguma decisão. Decisões que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição de alegação, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento, e aqui tem vários elementos. E o que você precisa sempre se lembrar é o seguinte: na prova, você vai precisar ler esse artigo. Esse é um artigo que a gente precisa levar no coração. Por isso eu coloquei até um desenho aqui. Você precisa ler este artigo para ver se o caso que foi falado ali na FGV, ele tem algum tipo de conexão, ou seja, teve alguma coisa relacionada à tutela provisória, você vai fazer aquele link, você vai fazer essa junção. Você precisa analisar para se encaixar. Ou seja, se não tiver aqui, não vai ser agravo de instrumento, tudo bem? E aqui é onde eu te explico de forma muito facilitada por que o agravo de instrumento, ele é tão maravilhoso, porque tudo que a gente precisa, e é o que eu sempre falo para vocês, tudo que a gente precisa está no Código de Processo Civil e está estruturado, a gente não precisa de cola, a gente não precisa tentar burlar o sistema para fazer ali o esqueleto, o próprio CPC já nos dá. Então, como que é essa estrutura? Lá no artigo 1016 do CPC, diz o seguinte: o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal por meio de petição. Observe que eu coloquei ali petição circulada. Sempre, a gente já conversou aqui, sempre que tiver escrito petição no CPC, a gente vai se lembrar da petição inicial do 319. É aquele padrão. E como que eu vou confiar nisso que você está dizendo, Maíra? Veja o que está ali. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos: 1. Nome das partes. 2. Exposição do fato e do direito. 3. As razões do pedido de reforma e de invalidação ou de invalidação da decisão. O nome e endereço completo dos advogados.
Agora você vai estar se pensando assim, você que assistiu a nossa aula anterior, que foi de apelação, você vai falar, isso parece muito uma apelação. Exatamente, porque o agravo de instrumento vai parecer muito uma apelação, a apelação vai parecer muito uma inicial, porque é tudo a mesma estrutura, vai ter só coisinhas ali a mais. E veja, tudo que eu deixei em roxo com seta é o nosso esqueleto. Obrigatoriamente, a gente tá lendo agora, eu tô lendo aqui o 1017. Obrigatoriamente, a petição terá cópia da inicial, ou da contestação, ou daquela petição que você tá agravando. Então, você tá fazendo um agravo de instrumento, ele não necessariamente vai ser um agravo de instrumento de uma inicial. Você precisa analisar em qual contexto a FGV montou ali aquele caso para você ver se é uma inicial, se era uma contestação, se era o que era. Você precisa analisar para você colocar essa cópia ali, falar dessa cópia ali. E ali logo abaixo, no parágrafo 1º, deve acompanhar o comprovante de custas, ou seja, a gente vai pagar, que é aquela nossa velha história, 2 pró, 2 custas, 1 pró e valor da causa. E aí, com isso, só de eu ter destacado isso aqui para você, você nunca mais vai desver isso, porque tudo que está destacado é o que vai ter no corpo da sua petição, no corpo do seu agravo de instrumento, que é um recurso. E eu vou demonstrar para você de forma muito simples que de fato é simples e que de fato você vai conseguir fazer essa petição, esse recurso. Vamos lá então? Veja só, eu preciso que você se lembre e eu vou pedir licença para vocês e usar de uma coisa cômica, porque eu acho que quando a gente usa o humor, a gente consegue assimilar melhor. Você precisa se lembrar que o agravo de instrumento é uma peça dupla. Você vai endereçar para o Tribunal Superior e você vai fazer toda a estrutura que a gente vai aprender aqui. Então, nada mais é do que uma fofoca da palhaçada que aconteceu no seu processo. Você vai pegar aquilo, você vai ver que o juiz ali de 1º grau, ele indeferiu alguma coisa, ele prejudicou aquela decisão, prejudicou o seu cliente e você vai falar, eu não tô acreditando nisso, eu preciso falar disso com o tribunal para ele tomar conta disso, para ele zelar por mim. E daí, veja essa imagem. Esse advogado está fofocando para o juiz do 2º grau, do Tribunal Superior, sobre uma decisão do que aquela juíza lá atrás fez, a juíza lá do 1º grau. Se você tiver isso na sua mente, você não vai mais se esquecer. Porque você pega aquilo que aconteceu, você fala, comigo não, eu vou levar lá para o tribunal. E essa fofoca, ela só pode acontecer com coisas relacionadas ao artigo 1015 do CPC. Então, aquele rol de possibilidades, você só pode levar isso ao tribunal em forma de agravo de instrumento se versarem sobre uma daquelas hipóteses que a gente falou anteriormente, tudo bem? Partindo disso e vendo e analisando tudo que eu falei e demonstrei ali, puxei com setinha e tudo mais, como que fica a estrutura do agravo de instrumento? O agravo de instrumento, ele vai ser dirigido ao Tribunal de Justiça. Então, a gente vai falar, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. A gente não vai encher linguiça. Eu quero que você seja claro, eu quero que você seja rápido para não tomar muito tempo e nem muitas linhas ali no seu processo, na sua prova. A gente está levando para um tribunal. A gente não pode simplesmente falar, resolva isso daí. A gente precisa falar, olha, resolva isso aí, mas referente a um processo específico. Então, a gente vai colocar o número do processo. E aí, vem
a estrutura e vem a forma de escrever muito parecida com a apelação, que também vai ser muito parecida com aquele endereçamento mais robusto, mais completo, que a gente coloca nas petições iniciais. Então fica nome do agravante. O agravante sempre é quem vai entrar com o agravo no tribunal. Seria como se fosse o autor, certo? Nome do agravante, já devidamente qualificado nos autos da ação. E daí você vai ver qual é o tipo de ação que tá lá no enunciado. Se for contestação, você vai falar na contestação tal. Você vai sempre se basear no que tá falando no enunciado. Vem respeitosamente por intermédio do seu advogado infracinado e com o endereço completo, diante de Vossa Excelência interpor agravo de instrumento com base nos artigos 1015. E aí, meu cachorro tá fazendo barulho, só um... Por que, Maíra, que você colocou que o advogado está com o endereço completo também? Porque se a gente analisar, voltar um pouquinho, e você pode voltar um pouquinho dessa aula, aliás, eu posso mesmo voltar aqui, para falar para vocês, veja o seguinte, no inciso 4º, o nome e o endereço completo dos advogados. Se tá falando aqui, e aqui é o nosso esqueleto, e aqui é o que tem que ter, a gente vai colocar, porque a gente não vai deixar de pontuar por bobeira. Vamos voltar lá? O agravo de instrumento será dirigido ao Tribunal de Justiça. E como que vai ficar? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A gente vai colocar esse recurso para esse tribunal analisar. Só que ele não vai pegar isso assim do nada e vai falar: é claro, eu vou resolver essa questão aqui para você, sem saber do que se trata. A gente logo abaixo vai colocar o número do processo, que o enunciado ele vai falar para você se é uma inicial, se é uma contestação, ele vai te dar um número para você colocar ali, tudo bem? Se por acaso não derem isso, eles comerem essa bola, você vai colocar número do processo, certo? Daí vem nome do agravante, porque o agravante é quem está entrando com esse recurso, é como se fosse o autor. Já devidamente qualificado nos autos da ação, vem respeitosamente por intermédio do seu advogado infracinado com o endereço completo. Por quê? Porque lá, naquelas estrelinhas, a gente viu que precisa que os advogados tenham a classificação, a nominação ali, a qualificação completa. Diante de Vossa Excelência, interpor agravo de instrumento com base nos artigos 1015, 5º e seguintes do CPC, tempestivamente, sempre a gente vai colocar tempestivamente, com recolhimento de preparo recursal. Lembra? 2 pró, 2 custas, isso aqui é uma custa, certo? Só que o nome das custas aqui no agravo a gente chama de preparo. Nos termos do artigo 107, porque no artigo 107 fala sobre o preparo, esse pagamento, com as razões do agravo de instrumento e juntada das peças obrigatórias e facultativas, nos termos do artigo 1017. E a gente está demandando, a gente está entrando com agravo, mas a gente não está entrando com agravo ao léu, a gente não vai brigar com o vento, a gente vai discutir, a gente vai brigar com alguém, em face de nome do agravado, que aqui seria como se fosse o réu, mas quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente vai chamar esse réu de agravado. Também já qualificado, assim como o seu advogado também qualificado, porque o advogado ele precisa ser qualificado. Você que está defendendo, está pedindo, né? Você é o advogado do agravante e o advogado do agravado também precisa estar qualificado pelos fundamentos de fato de direito. Nestes termos pede deferimento. Então a gente vai fazer 2 partes, uma partezinha assim, que é isso aqui, e logo abaixo a gente vai pular uma linha e vai de fato fazer a nossa peça, que fica como, Maíra? Fica assim. Nós vamos colocar razões do agravo de instrumento, agravante, 3 pontinhos, você não precisa repetir tudo aquilo de novo, aquela classificação, aquela nominação, certo? O endereçamento. A menos que você queira. Se você quiser e se você se sentir mais confortável com isso, daí você pode fazer a qualificação completa de novo, mas não é necessário, porque vai ser tudo na mesma folha que você tá fazendo, então não há necessidade de você repetir.
Número do processo a gente vai colocar, a gente vai repetir egrégio Tribunal de Justiça e sim, 1, 2, 3, 4. Pode ser nessas 4 linhas com esses pontinhos, sem problema nenhum. É claro, se ali no enunciado eles derem o nome do agravante, eles derem o número do processo, daí você vai colocar. A gente só vai colocar 3 pontinhos se por acaso, porventura, a gente não souber esses nomes. E daí, a gente já começa a redigir a nossa peça, que vai ser, primeiro, efeitos. Lembra na nossa aula anterior de apelação, que eu expliquei sobre os efeitos, e quando eu expliquei e fiz a aula de recursos em espécie de forma geral, eu expliquei que os recursos, eles têm um efeito no mundo em si. Só que esse efeito, ele não é automático. Se a gente quer o efeito, a gente tem que pedir. Então, se for necessário, e se o caso você vê que comporta isso, você vai pedir o efeito. Então, você vai observar o artigo 1019, primeiro do CPC. Você vai olhar aquilo e daí, se for o caso, você vai colocar aqui. Então, entre aspas, é o que você ali deveria redigir. Você vai ver se comporta, vai colocar aqui e o texto vai. Por conta disso, por conta daquilo que você pegou ali do artigo 1019 primeiro, por isso requer a reforma da decisão ou a invalidação, no caso. Daí, logo depois, vem fato. Sempre o fato a gente fazer igual. A gente está fazendo o fato, a mesma estrutura, a mesma forma de escrever na inicial, na contestação, na apelação, agora aqui. Por quê? Porque você vai escrever da mesma forma em tudo. Eu não quero que você fique decorando. Ai, aqui no agravo de instrumento tem que fazer uma coisa. Ai, lá não sei. Não, você vai focar e você vai fazer a mesma coisa. Então vai ser, trata-se de um agravo de instrumento e você vai falar de forma breve ali do que é, onde não restou outra alternativa senão a propositura da presente demanda. Simples. 2, 3 linhas, acabou, próximo. Daí vem o fundamento, que não vai cansar. É aonde a gente vai, de fato, falar o porquê, o meu cachorro, o porquê que a gente tá inconformado com aquela decisão e porquê que a gente precisa que o tribunal olhe para nós, olhe para o nosso pedido e nos dê aquilo que a gente quer, que é o deferimento, certo? Se a gente estiver advogando para o agravado, se for um agravo de instrumento no qual o seu cliente é o agravado, daí você vai pedir o indeferimento, porque é uma resposta. O agravado seria o réu. Então, o réu é na contestação, e na contestação a gente quer o quê? Indeferimento. E aqui também, certo? Você só precisa se atentar a isso. E depois vem os pedidos, que é diante de todo o exposto requer. Pode ser A, B, C, eu gosto assim, pode ser 1, 2, 3, com números convencionais, né, numeral normal, ou pode ser número romano, pode ser da forma que você quiser, não tem problema, tá? Então fica assim, corrigir aqui, porque tá seja a recebido, mas seja recebido presente agravo de instrumento nos termos do artigo 1016 do CPC. E daí você tá querendo que o tribunal receba esse agravo. Mas você também, se for o caso, você vai pedir que seja concedido o efeito, lembra aquele número 1 que a gente colocou lá no começo da nossa peça? Que seja concedido aquilo que você pediu, que é, se tiver um efeito a ser pedido, por exemplo, um efeito suspensivo, seja concedido o efeito suspensivo no sentido de, e daí você vai discorrer sobre isso. E veja, às vezes você vai ter um pedido de tutela antecipada também nos recursos. Então, se for o caso, você sempre vai analisar aquela situação, aquele caso, e você vai pensar, poxa, isso daqui comporta também uma tutela antecipada. E daí você vai pedir que essa tutela antecipada, que ela seja concedida. E vai ficar aqui nesse item B. Logo depois, a gente vai falar sobre
a outra parte ser intimada. Seja intimado o agravado para querendo apresentar resposta no prazo legal, nos termos do artigo 1019-2 do CPC. Por quê? Se a gente está fazendo um agravo, a gente está fazendo um recurso, a outra parte, ela vai ficar sabendo. Ela precisa ficar sabendo para que ela possa, querendo, se defender. Então, a gente vai falar: juiz, eu tô pedindo isso daqui, só que a outra parte lá, o senhor faz a gentileza, o favor de comunicar este querido, para que se ele quiser, ele venha aqui falar a parte dele, para dar a versão dos fatos dele, faz favor? É basicamente isso. E C, seja provido o recurso de agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão. E daí você pode estar se perguntando assim: poxa, Maíra, mas eu vou, no final, vou falar provido, ali no A eu falei recebido. São coisas diferentes. Primeiro, o recebido é: tribunal, abra suas portas, pegue o meu recurso, leia. É isso? O A é isso. E o C é: tribunal, o senhor já abriu as portas, já pegou o meu recurso, agora faz favor de acolher, aliás, reformulando, faz favor de dar o ok, de falar: você está correto, você está certo, toma aqui aquilo que você pediu. É isso. Essa é a diferença, ok? Primeiro, a gente pede para que ele seja recebido, ou seja, o tribunal abra as portas, receba o meu recurso. E por fim, no final, a gente fala: por favorzinho, faça o que eu tô querendo, que é o nome que a gente dá para seja provido. Finalizamos nestes termos: pede deferimento, local, data, assinatura, OAB. E veja, você precisa observar se lá no enunciado ele não pediu para que você protocolasse, para que você datasse no último dia do prazo. Geralmente, essa é uma pegadinha. Geralmente, eles querem que a gente demonstre que a gente sabe contar prazo. Querer que a gente coloque ali no último dia do prazo. Ou se aqui é um parênteses, tá? Se fosse dias corridos e a gente recebeu isso no dia 1º, a contagem de prazos começa a contar no dia seguinte e a gente conta 15 dias. Então, 15 dias seria no dia 16, se fosse corrido. No Código de Processo Civil, a gente sabe que os finais de semana, eles são excluídos e a gente só trabalha com os dias de segunda a sexta. Então, você vai precisar fazer o calendário ali e contar o prazo e colocar no último dia, lembrando sempre que são dias úteis, ok? Sempre vou trazer essa tabela para você ficar tranquilo e familiarizado com os pedidos. Por quê? Lá no corpo do seu agravo, você vai redigir, você vai escrever, você vai falar muito bem falado daquilo que precisa falar. E daí nos pedidos você vai repetir aquilo, só que de uma estrutura mais corrida, assim, com aquele A, B, C que você vai escolher, fazer ou ABC ou colocar 1, 2, 3 e 4. 2 pró, 2 custas, 1 DOC e valor da causa. Procedência é que a gente quer que o juiz fale: ok, provas, o segundo pró, no caso, provas, custas judiciais, custos de honorário, que a gente não trabalha de graça, você não trabalha de graça. E na prova da OAB você tem que pensar: eu não tô fazendo isso aqui de graça, então eu vou cobrar honorários. Os documentos, se forem necessários, e o valor da causa. No recurso, não tem valor da causa. No recurso tem o preparo, que é as custas judiciais. Tudo que tá em vermelho, a gente vai usar para as iniciais, para quando a gente estiver trabalhando para o autor. Então, o autor da inicial, o autor de um recurso, por exemplo, apelação, vai ser o apelado, como se fosse o autor. Se a gente estiver trabalhando, advogando para a parte ré, por exemplo, a parte ré de uma inicial vai ser ali o réu, né? Na contestação ele vai chamar réu. Se fosse o réu aqui no agravo de instrumento,
O autor do agravo de instrumento é o agravante. E se a gente tiver pelo réu, vai ser o agravador. Então, é só para você saber que tem esses dois lados da moeda e dependendo de quem você estiver defendendo, você vai pedir ou pela procedência ou pela improcedência. Por isso, você precisa saber para quem você está trabalhando, para você fazer o pedido certo. Porque se você, por exemplo, estiver fazendo uma contestação, e daí, nos pedidos, você pedir pela procedência do pedido, você está falando que você quer a procedência do pedido inicial. E isso não é para ser feito. Se você está trabalhando, se você está advogando nenhuma contestação, ou no caso aqui, por exemplo, no nosso agravo de instrumento, e você é o agravado, o réu, você tem que pedir pela improcedência, certo? Por isso é muito importante e eu confesso que quando eu comecei a estudar para a OAB, isso dava um nó na minha cabeça. Então eu precisei desenvolver isso daqui e colocar cada um no seu lugar e falar, tá, para quem que eu tô trabalhando, o que eu tô defendendo? E aí começou a ficar claro as coisas. Essa foi a nossa aula de agravo de instrumento. Eu espero que você tenha entendido. Considere se inscrever no canal. Isso é muito importante. Deixe o seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Se você acha que não entendeu alguma coisa, deixa aqui. Eu respondo todo mundo. Um beijo. Nos vemos na próxima aula.